Fala aí, pessoal, entrando agora em 2024, eu vou falar sobre um fato relevante que saiu do TRXF, que é um dos fundos que eu faço acompanhamento mensal aqui, que é a compra. Ele fez um fato relevante no dia 21, agora de dezembro, falando sobre a compra de 5 imóveis lá do Grupo São Mateus, lá no Nordeste. É bem interessante, eu quero trazer isso para vocês, e até um ponto que eu preciso levantar de atenção para vocês cotistas. Então bora para o relatório gerencial, não, para o fato relevante. Então olha só, vou pegar minha setinha. Então o TRXF celebra compromisso de compra e venda da aquisição e locação de 5 imóveis do Grupo Mateus, nas modalidades Build to Suit e Sale and Leaseback. Eu já vou explicar o que são esses termos, porque eu falo bastante sobre esses termos aqui. Eu até pensei em gravar um vídeo, mas é muito rápida a explicação. Eu vou até ver se eu corto esse pedaço aqui e falo para vocês basicamente o que são essas duas modalidades. Então, ele comprou esses 5 imóveis, né? Na verdade, ele celebrou o instrumento de compra e venda do Grupo São Mateus na compra de 5 imóveis, sendo 2 localizados na cidade de Caruaru, no estado do Pernambuco, que é o imóvel Caruaru Universitário, Caruaru Leão Dourado, um localizado na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe, um na cidade de Patos, estado da Paraíba, e um na cidade de Guaraíba, no estado da Paraíba. Então ele está levando lá para a região Nordeste, o fundo está se expandindo para lá. E aqui eles colocam o imóvel do Caruaru Universitário e o de Leão Dourado e o de Aracaju serão locados na modalidade Build to Suit, e o de Patos e Imóveis Guaraíba serão locados na modalidade Sale and Leaseback. E aí eu vou voltar aqui para mim, porque eu quero explicar para vocês o que são essas duas modalidades. Isso eu expliquei no vídeo que eu falei sobre o RTZR, que ele tem essas modalidades lá nas fazendas. O Build to Suit, esse tipo de locação, de modelo, é aquele que quem está comprando o imóvel compra para melhorar ou construir alguma parte, é para adaptar esse imóvel para quem vai alugar. No caso é o próprio Grupo Mateus, mas ele vai adaptar o imóvel de acordo com o que o inquilino quer. Então essa é a modalidade de Build to Suit. E a Sale and Leaseback é basicamente o seguinte: quem é o dono do imóvel vende para continuar alugando e alugar o próprio imóvel. Na verdade, ele não é mais dele. Então, é como se eu tivesse o meu apartamento, eu vendo o meu apartamento e alugo desse novo de quem comprou. Então, essa é a modalidade. Só que o imóvel já está pronto, não precisa fazer nada. Então, são essas duas modalidades. O Build to Suit é aquele que o imóvel, quem compra, ele vai construir ou vai adaptar o imóvel para o inquilino. E o Sale and Leaseback é o vendedor, quem está vendendo vende para o comprador e o comprador aluga para quem está vendendo. Então é como se fosse uma venda casada, digamos. Isso acontece muito no RZTR, na Casa de Fazendas, que as fazendas são compradas pelo fundo e são alugadas para o proprietário que era o dono da terra. Então é mais ou menos assim que funciona essas duas metodologias, tá bom? Então, só para ficar claro para vocês, porque a gente vai ver bastante esse tipo de sigla em inglês, e é importante que vocês entendam. Então aqui o valor total do compromisso do investimento foi de 234 milhões de reais. E aí tem a questão do modelo de pagamento, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Os contratos de locação vigorarão com prazo de 20 anos, que é bem bacana. Então o TRX tendo esses contratos atípicos aí de longa duração. E aí também tem a questão de o saldo se reincindir, se o Grupo Mateus resolver rescindir antecipadamente, ele vai pagar todo o saldo devedor, dos que sobrar dos 20 anos. Obviamente, por ser um contrato atípico, não tem ação revisional, tendo apenas os reajustes pelos indexadores do contrato. Então aqui falando sobre o Grupo São Mateus, e aqui também falando sobre, não obstante do disposto, administrador e gestora comunicam que o fundo realizará até o primeiro dia útil o pagamento do sinal de 100 milhões, cujo valor está sujeito à devolução caso não tenha superação das cláusulas, ou teve algum problema. Então, se não o prosperar, o valor será devolvido, então ele tem que pagar
esses 100 milhões logo de cara. Então vamos pegar aqui o racional da compra, né, que é bem bacana isso que eles mostram aqui, é o racional da aquisição. Então aqui só para vocês verem, 5 imóveis adquiridos, né, que eu falei para vocês, no Sale and Leaseback, Build to Suit, diminui a concentração, que de fato o TRXF, inclusive eu falei no primeiro vídeo de análise, que eu vou continuar fazendo o monitoramento dele, ele é muito concentrado no açaí, no Grupo Pão de Açúcar. Vocês vão ver que o próprio Grupo Pão de Açúcar ficou menor do que o São Mateus agora, então aumento do cap rate, prazo médio de carteira, a questão da multa, a rescisão, que é bem bacana, né? Porque acaba que, por ser contrato atípico, né, fica uma segurança muito grande para o fundo. Amplia a presença do TRXF no território brasileiro, onde investindo em novas 3 cidades, né? E aquisição alinhada à estratégia do fundo de comprar grandes imóveis voltados para o varejo, alugado para grandes empresas e contratos de longo prazo. Então aqui o valor total da aquisição, número de lojas, quem comprou, o Grupo São Mateus, o tipo foram 2 imóveis prontos, que aí entra na parte de Sale and Leaseback, e 3 imóveis em desenvolvimento, que entra nesse Build to Suit, que são imóveis que vão ser adaptados para o Grupo São Mateus. São mais 60 mil metros quadrados de área, 3,9, se a gente for pegar lá, tá bem nessa casa mesmo, quando o HGLG comprou alguns imóveis também nessa casa de 3,8 a 4,5, então tá bem dentro, e a área total de 189 mil metros quadrados, aqui a área de construída, a área ATC. Então, contrato atípico, aviso prévio de 3 meses, valor na totalidade, então, ou seja, resolveu sair no segundo mês, vai pagar 240 meses, né, que são os 20 anos. O aluguel médio 28 e tá na faixa aqui. Um pouquinho sobre cada cidade, né, Guaraíba eu não conheço, o estado da Paraíba, Patos da Paraíba, Aracaju, obviamente Aracaju acho que todo mundo conhece, Caruaru também é muito famosa, também Caruaru aqui. Então, aqui falando um pouquinho sobre o Grupo Mateus, ele foi fundado em 1986, ele possui as bandeiras Mix Atacarejo, Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Caminho. Eu não conheço, né, porque ele não sei se, aqui no Rio não sei se tem, mas assim, eu não conheço nenhuma loja, mas obviamente eu conheço o grupo. Presença em 8 estados, 45 mil colaboradores, 225 unidades, lucro líquido em 2022 1 bi, dívida líquida baixíssima, os imóveis, o risco de crédito do fundo do grupo AAA, muito bacana, né? Então, um baita de um grupo. E aqui mostrando a questão do que eu falei para vocês, que até então, obviamente o Açaí continua sendo o maior, mas a tendência é ele diminuindo com essas novas aquisições que o TRXF vem fazendo, e o Grupo Mateus ultrapassou o Pão de Açúcar, né, que também era uma concentração grande, então acabou que ele ultrapassou o Grupo Pão de Açúcar. Aqui a entrada em mais 3 locais, né, Peruíbe, Paraíba e Sergipe, bem legal, né, assim ele está bem diversificado agora no Brasil. Aqui a questão dos prazos médios, né, de contrato. Então, o Grupo Mateus entrou aqui depois de 2041, exatamente por causa dos 20 anos. Aqui, o pré-aquisição e pós-aquisição, o valor patrimonial passa de 2.500 para 2.750, passa de 51 para 56 imóveis, presença em 13, continua no mesmo número de estados, mas aumenta o número de cidades, mais 3 cidades. A ABL passa de 519 para 580. E aqui a questão, aí que é bacana, né? Embora tenha entrado, ainda não há uma expectativa do aumento de receita, exatamente porque tá usando, ainda não tem, vamos ver, porque tem 3 imóveis que estão em construção ainda, então provavelmente isso deve aumentar nos próximos meses. Prazo de contrato aumentou em quase um ano, né? Um pouquinho menos de um ano. Aqui a questão da diversificação. E aqui um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês, que é a questão do caixa. Porque lembra que eu comentei no vídeo da análise do TRXF que o grande problema dele, eu tô aqui no relatório que a gente fez a análise, que é a questão da alavancagem. Deixa eu descer aqui na alavancagem para pegar para vocês. Que a alavancagem era pesada, inclusive até a própria chamada do
da thumb do TRXF, que ele precisa resolver essa questão da alavancagem para poder crescer mais, mas aí que tá. Ele não só não resolveu a alavancagem, como ele reduziu o caixa. Então olha só, ele está com basicamente 30% de alavancagem, ele não se alavancou mais ainda, mas a questão é a seguinte, ele pegou e vai usar 100 milhões do caixa, né? Que se a gente pegar aqui na transação, cadê a transação? Onde que está a transação? Não, a transação está aqui em cima. Cadê a transação? Aqui. Obviamente, ele vai pagar 234 milhões, que envolve a questão de obras que ele vai fazer também, mas ele vai desmobilizar 100 milhões do caixa. Então, ele não se alavancou mais para isso, mas a questão é a seguinte, que a gente vai observar aqui. Ele tem 200 milhões de caixa, agora vai para 100, só que ele precisa pagar 41 milhões agora em 2024. Então esse caixa, se a gente pegar que ele vai para 100 aqui, agora ele vai ficar com 60. Então isso a gente tem que acompanhar, porque é um problema que o TRXF vem. Então ele, além de reduzir a alavancagem, ainda reduziu o caixa. Então é um dos pontos que a gente tem que observar. É um baita do fundo imobiliário, está crescendo, mas foi o que eu falei naquele vídeo. Para ele crescer de fato, ele precisa resolver essa alavancagem, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse não, na verdade, não é o relatório ainda. O relatório dele deve sair, é um dos primeiros que sai também. Então, acho que na semana que vem já tem relatório. Espero que já atualizado com essas aquisições do Grupo Mateus. Espero você no próximo vídeo.